Continuando o assunto sobre a estrutura física de uma gráfica rápida, nesta videoaula abordaremos a ambientação de um modelo mais técnico da montagem do seu negócio. Se a sua intenção é partir de cara para o empreendimento de maior porte, isso dependerá não só dos recursos financeiros que você reuniu, como também do planejamento e da maturidade para partir para essa etapa. Mas se tratando de ambientação e locação dos espaços, quero dizer que uma gráfica rápida iniciante tem uma estrutura bem simplificada e pode ser constituída de poucos ambientes que pode aumentar de acordo com o crescimento da sua empresa. Essa foto aí é a recepção da minha primeira gráfica rápida logo quando comecei, ou quando resolvi sair da home office e alugar uma loja e uma galeria. A divisão foi muito simples. Primeiro tinha a recepção, depois a produção, que ficava isolada por uma divisória, e no fundo da loja tinha uma pequena cozinha e o banheiro. A estrutura básica de uma gráfica rápida é bem simples e inicialmente ela poderá ser dividida em vitrine e fachada, recepção, sala de produção, sala de criação, copa e banheiros. Então eu gostaria de comentar sobre cada um desses ambientes e falar um pouquinho mais de detalhes de cada um. Então vamos lá. A vitrine e a fachada. Você lembra da aula sobre as vendas por impulso? Pois é, o bom layout de uma vitrine pode ajudar a aumentar as vendas por impulso. Pode-se pensar em contratar um vitrinista, ou mesmo para projetos maiores, pense em contratar um visual merchandising. Para a fachada, deve-se consultar o Código de Posturas Municipais, pois a maioria dos municípios exigem que sejam cumpridas algumas regras. Existem regras e normas para a fixação de sprays, de placas, de totens e entre outros dispositivos para sinalização. Então, ainda se pensando na fachada, vamos falar um pouco das placas. Você terá que colocar uma placa, e as placas elas podem ser com iluminação interna. É o que chamamos de placa backlight. Backlight significa iluminação traseira. Este modelo de placa é fabricada com um display impresso em lona backlight. Essa lona ela é translúcida e permite passar iluminação. Então a luz ela fica dentro da placa. Essa placa normalmente ela é uma caixa e dentro dessa caixa fica as instalações elétricas. Também existem as placas com iluminação externa através de canhão de luz, mais conhecido como holofote. Este modelo de placa nós chamamos de front light, quer dizer iluminação frontal. E o display é impresso em lona front light. Então, se você pretende adquirir uma plotter para impressão digital, já pode ir se familiarizando com esses nomes aí, com essas nomenclaturas. Outra dica, se a legislação do município que você estiver atuando permitir e o local também permitir, você também pode optar pela instalação de um totem, que é uma estrutura para comunicação visual que fica disperso à fachada. E este totem, a instalação dele é um pouquinho mais complicada, porque dependendo da estatura e da estrutura do totem, é necessário até contratar um engenheiro para fazer um projeto estrutural para fixação. Porém, esse tipo de mídia está sendo abolido nos grandes centros urbanos por causa da poluição visual. Deve-se evitar sempre o excesso de mídias, que a gente chama de poluição visual. Na fachada, existem lojas que colocam cartazes, faixas, banners, tentando de toda forma chamar a atenção, mas só que isso na verdade vai atrapalhar, isso provoca um desconforto visual nos observadores. E o efeito pode ser até o contrário do esperado. Em vez de você atrair o cliente, você pode até dispersar, algum cliente por causa da falta de planejamento visual. A fachada da sua gráfica ela deve ser convidativa. Bom projeto de sinalização visual também deve fazer parte da sua identidade corporativa da sua gráfica. Como disse um arquiteto alemão naturalizado americano, o Mies van der Rohe, eu acho que é assim mesmo que se pronuncia, ele é o famoso autor da frase menos é mais, e isso é uma grande verdade. Deve-se sempre manter um ambiente clean, limpo de todo tipo de poluição. Afinal, uma gráfica rápida também trabalha com programação visual, e em casa de ferreiro, o espeto não deve ser de pau. Agora eu gostaria de falar um pouco da recepção da sua gráfica. Depois da fachada, a recepção de um estabelecimento é onde ocorre o segundo contato com o cliente. Portanto, a recepção ela deve ser confortável e também deve ser convidativa.
Pode ser um local pequeno que comporte um sofá de 2 lugares, 2 cadeiras ou 2 poltronas confortáveis. Eu não quero dizer com isso que você vai deixar o seu cliente esperando, pois a meta é a rotatividade de clientes. E quando eu digo rotatividade, eu quero dizer o seguinte, clientes entrando, pagando, a caixa registradora só timbrando o sininho, né? E eles pegando as suas encomendas e saindo sem mais delongas. Mas se precisar, ele aguardará no conforto da sua recepção. Por isso que você deve ter uma recepção confortável. E eu digo isso porque, esporadicamente, pode acontecer imprevistos. É uma máquina que emperra, algum arquivo que extravia, é uma impressão que atrasa, e alguns clientes vão preferir esperar do que voltar mais tarde. Também você pode aproveitar a sua recepção para fazer um merchan do seu próprio negócio. Então pendure alguns impressos que servirão como portfólio. Se preferir, coloque-os envolto em molduras ou em moldurados profissionais, mas sem exagero. Tudo com bastante organização e planejamento. Outra opção também para entreter os clientes que possivelmente vão ficar esperando um serviço é você instalar uma TV. Nessa TV você pode tanto colocar uma programação de TV a cabo ou mesmo você pode colocar uma apresentação com os produtos e serviços da sua empresa. Talvez ali o cliente está esperando um serviço e ele não sabe que você faz outros tipos de serviço. É uma oportunidade também de você estar vendendo seu peixe ali. Então, depois da recepção, vem a questão da produção. Então, vem a sala de produção. E neste espaço, além das máquinas e do processo de produção, que são impressoras, plotters, guilhotinas, refiladoras, encadernadoras, máquinas personalizadoras, você também precisará de uma mesa ou de uma bancada para montagem, para embalagem, para manipulação. E também precisará de armários para guardar e proteger os papéis. Não só os papéis, os insumos, as tintas e as demais ferramentas. E lembrando, os papéis da sua gráfica devem ficar guardados em armário, principalmente os papéis coloridos, para não perder a tonalidade com o tempo. E também um armário ele protege os papéis da umidade. Não sei qual região do país que você pretende montar a sua gráfica, mas se você guardar os seus papéis dentro de armários, eles estarão mais protegidos. E se você preferir e se tiver um espaço suficiente, os grandes estoques devem ficar em um ambiente separado. É lógico, isso não é uma regra, mas se você tiver essa condição de ter um ambiente só para guardar os seus estoques de materiais, isso seria ideal. E falando de produção, eu não poderia deixar de falar de uma sala de criação. A sala de criação é o lugar que vai acolher os artistas da sua gráfica, ou seja, os designers, os arte finalistas, os editores. E deve ser um local que, vamos dizer, que esparge um pouco de paz. Por quê? Criar impressos de vários formatos, ou seja, mexer com a área da criação exige do profissional que lida com a gráfica bastante criatividade. E eu posso dizer, por experiência própria, que a pressão do processo, aliada a um ambiente desordenado e barulhento, é totalmente desestimulador para um profissional de criação. O ideal é que esse ambiente seja separado dos demais. Porém, se você não conta com muito espaço, infelizmente, a criação pode ficar dentro da produção. Não seria o ideal. Mas se assim tiver que ser, então procure deixar a mesa do profissional de criação em um canto mais reservado. Algumas gráficas rápidas, elas terceirizam o processo de criação e preferem investir tanto em funcionários quanto em equipamentos apenas nos processos produtivos. Isso depende muito de questões táticas administrativas, mas já adianto que uma gráfica rápida que está começando não pode ter este luxo de recusar um serviço de criação. E também você ter um profissional de criação ali perto vai agilizar muito os processos. E por fim, você não pode esquecer de pensar no conforto dos seus colaboradores e também no seu próprio conforto, quando eu digo isso. Você deve prever um espaço para se acopla também os sanitários da sua gráfica rápida. Não esqueça de pensar num espaço mais reservado para a acomodação dos funcionários na hora da pausa. Claro que isso depende do espaço. Não é a prioridade, mas se tiver condições de prever um ambiente para o descanso dos seus colaboradores, isso poderá trazer resultados na produtividade da sua gráfica. Aqui não é um curso de gestão, mas o bom empreendedor deve saber que a preocupação com a satisfação dos colaboradores se equipara até mesmo com a satisfação dos clientes.
Então deve-se pensar no conforto aí dos seus funcionários, mesmo para o cara poder almoçar tranquilo ali, num cantinho separado. Então deve-se pensar nisso aí, né? Então, estes ambientes que eu falei nessa videoaula são os principais recintos para o fluxo de trabalho e o cotidiano de uma gráfica rápida. O esquema da sua gráfica vai depender muito da estrutura de equipamentos e do investimento proposto. O que é importante o empreendedor entender é que na hora de alugar um espaço, ele não vai estar dividido conforme a sua necessidade. A divisão será muitas vezes feita por você. Você que terá que fazer alguns croquis e fazer alguns planejamentos e estabelecer onde ficará alocado cada ambiente da sua gráfica. E o conhecimento prévio dessas informações vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas na hora de fazer o layout aí da sua gráfica rápida. Então, eu espero que essas informações sejam muito úteis no seu projeto, né, para você construir uma gráfica rápida de sucesso. Então, nessa videoaula é só. Até a próxima aula.